Amados, abra sua Bíblia. Quem trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, ou mesmo no seu celular, abra sua Bíblia. O livro de Ezequiel, capítulo 37. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Quem encontrou, diga assim: eu vou para o céu. Mas quem não encontrou, diga assim: eu também vou. Nós vamos morar no céu, todos nós. Pode procurar aí. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Vou pegar meu ajudante aqui. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam como sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Vai no verso 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amados, Ezequiel recebe esta visão no período mais difícil do povo de Israel. Ezequiel recebe esta visão no período mais difícil do povo israelita, ou seja, no período do cativeiro, ou seja, no cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico descreve a real situação que o povo de Israel estava vivendo. E Ezequiel recebe esta visão. Uma visão, o povo de Israel estava como um vale de ossos, sequíssimos. Essa era a real situação do povo de Israel. Embora o povo de Israel foi levado cativo, mas Deus nunca quis e nem permitiu que o povo de Israel fosse levado cativo, porque Deus não tem prazer no sofrimento alheio, mas Ele usa o sofrimento para nos ensinar lições. Prova disso está no livro de Jeremias. O livro de Jeremias, se formos ver, ele tem duas mensagens. A primeira é de misericórdia, porque Deus é misericordioso e quer que nós nos venhamos ao arrependimento. A segunda é de juízo, porque mesmo Deus sendo misericordioso, Ele não deixa de ser justo.
E ele quer que o homem se arrependa. E Jeremias começa a dizer para o povo de Israel que se eles não se arrependessem e voltassem os seus caminhos para Deus, Deus iria usar a sua vara de correção contra eles. E a vara de correção de Deus para o povo de Israel naquele tempo, pastor Reina, chamava-se Rei Nabucodonosor. Escute isso. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele invadiu a cidade de Israel por 3 vezes, segundo os dados históricos. Por 3 vezes ele invadiu a cidade ele invade Jerusalém. E a primeira vez que ele invade Jerusalém, ele chega e sai levando uma turma com ele, jovens príncipes, e levou para o seu palácio. Esses jovens é que iriam no futuro ajudá-lo a guerrear contra o mundo. E a segunda invasão do rei Nabucodonosor na cidade de Israel, de Jerusalém, ele invade a cidade e sai levando com ele mais de 10.000 israelitas. E nesse meio ele leva Ezequiel. Ezequiel vai neste meio. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor invade a cidade pela 3ª vez. Pela 3ª vez ele invade a cidade. E desta feita, ele não leva ninguém com ele. Ele simplesmente faz o quê? Destrói a cidade, coloca fogo na cidade. Ele acaba com o templo de Salomão. Ele derruba, ele bota fogo nas casas, na janela, incendeia tudo, derruba os muros da cidade, coloca tudo em terra abaixo, destrói aquela cidade. E sai levando com ele o quê? A Arca da Aliança. Simplesmente isso que ele levou. Ou seja, o povo de Israel eles perdem o principal símbolo de adoração a Deus no Velho Testamento, que era a Arca da Aliança, a presença de Deus. Então o povo de Israel perde, porque o rei Nabucodonosor, ele leva a Arca da Aliança com ele. E 3 coisas acontecem também. O rei Nabucodonosor, ele deixa algumas pessoas para trás. E quando ele deixa algumas, quem é que ele deixa atrás? Ele deixa as pessoas que não tinham bens, não tinham casa, as pessoas extremamente pobres, que não tinham recursos financeiros. Essas pessoas foram deixadas para trás. E no meio deles estava quem? Jeremias. Jeremias ficou. E Jeremias, vendo a destruição, a ruína do povo de Israel, da cidade, Jeremias faz o quê? Ele sobe em um alto monte. Quando ele sobe em um alto monte e começa a observar a destruição daquela cidade, ele começa a escrever as lamentações que levam o seu nome, não é verdade, evangelista Rondinelli? As lamentações de Ezequiel. E em um certo momento ele levanta sua voz e grita como se ninguém pudesse ouvir a voz dele, e começa a dizer: caiu a coroa de nossa cabeça. Voltem, povo, para os pés do nosso Deus. Coloquem a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. A cidade estava destruída. O povo estava falido, as mulheres chorando, porque já não viam mais os homens, não estavam ali, as crianças choravam, porque não viam mais os seus maridos, homens não estavam mais naquele lugar, e Jeremias gritava. Segunda coisa, no palácio do rei Nabucodonosor, ficaram ali alguns sacerdotes, entre eles Daniel,
Sadraque, Mesaque e Abednego, que seus nomes foram mudados naquele tempo. Logo após os seus nomes foram mudados, essas pessoas ficaram dentro do palácio. Mas a terceira coisa é que do lado de fora dos muros ficaram mais de 10.000 israelitas, à beira de um rio chamado Rio Quebar. E lá estavam o povo de Israel assentado, prostrados, e no meio deles estava quem? Ezequiel. No meio daquele povo, do lado de fora, à beira do rio, estava junto com aquele povo Ezequiel. E a Bíblia diz que eles estavam ali prostrados, frustrados. Ezequiel estava no meio deles e dizia assim: nós perdemos a guerra, não tem jeito para nós mais. Nesse dado momento, capítulo 2 de Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel olha para o céu, e a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito, Deus aparece para Ezequiel e disse assim para ele: homem mortal, levanta-te, porque eu quero falar contigo. E o Espírito de Deus entrou em Ezequiel para ouvir o que ele tinha a falar com ele. Mas este Espírito que falou com Ezequiel, a Bíblia diz que no capítulo 2, aliás, capítulo 2, 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, a Bíblia diz que Ezequiel, por frustração, volta a sentar de novo. No capítulo 2, Deus fala com ele: levanta, porque eu quero falar contigo. E até o capítulo 7, você vai ler a história depois com o tempo, e vai ver que Ezequiel torna a sentar novamente. Aí parece que eu vejo Deus falando assim, irmãos, preste atenção. É gostoso ler a Bíblia por isso. Irmãos, parece que eu vejo Deus falando da seguinte forma: olha, eu chamei a primeira vez e você sentou de novo. Ou seja, eu chamei por bem, agora eu vou tomar uma atitude mais drástica. Capítulo 8, a Bíblia diz que Ezequiel olha para o céu e vê uma mão, e junto com essa mão o rosto resplandecente, que do meio para baixo, da cintura para baixo era como fogo, da cintura para cima era como bronze, e o seu rosto resplandecia como a luz. E esta pessoa, que era a pessoa do próprio Deus, a Bíblia diz que veio uma mão do céu e pegou Ezequiel pelo cabelo e disse: homem mortal, fica de pé, porque eu quero falar contigo. Eu preciso falar contigo. Vale na verdade, pastor, vale na verdade, frustram as pessoas, frustram a gente, mas é no meio do vale, irmãos, que Deus quer nos revelar grandes coisas. Um pouquinho mais de retorno, por favor, que parece que sumiu um pouquinho. O Senhor quer nos revelar muitas coisas, e quando Deus fala, pega Ezequiel pelo cabelo, entenda, e fala: homem, coloca de pé, porque eu quero falar contigo. Queridos, entenda uma coisa: Deus queria levantar o povo novamente, mas para Deus levantar uma multidão, Deus precisava levantar alguém primeiro. Não, você não entendeu? Para Deus levantar uma grande multidão, Deus primeiro precisaria levantar alguém. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui, queridos? Olha, irmãos, eu não sei como é que está lá na sua casa, mas o Senhor, antes de levantar a sua casa, Deus quer levantar você primeiro, para depois levantar a sua família, a sua casa. É você que Deus quer levantar. E foi assim que Deus fez com Ezequiel. Deus levanta Ezequiel novamente, coloca o homem de pé para o povo israelita, pastor. Esse negócio de levantar e assentar não era simplesmente um levantar, Rodinelli. Levantar e assentar, eles tinham isso como algo espiritual. Eles tinham isso como espiritual, irmãos. Prova disso, nós temos Salmo 122. Muitos se levantam, se prostram e caem, mas nós estamos de pé. Ok? Olha aqui, queridos,
a Bíblia diz que Deus coloca Ezequiel de pé no capítulo 8. E no capítulo 8, o Senhor Jesus levanta ele, coloca de pé. E no capítulo 37, que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que a mão do Senhor pega Ezequiel em espírito. A mão do Senhor pega Ezequiel em espírito e leva ele ao vale de ossos secos e coloca lá. Entenda uma coisa, vocês observou quando nós lemos aqui? O Senhor Deus não chegou para Ezequiel e perguntou para ele assim: você quer ir para o vale? Você quer passar no vale? Não. A Bíblia diz que a mão do Senhor pega ele e leva ele em espírito e não pergunta se ele quer ir para o vale. Tem situação na vida da gente que é assim, irmão. Tem situação que às vezes nós estamos no vale, o momento às vezes, mas será que já era para habitar aqui? Irmão, Deus não perguntou se você quer estar lá não. Deus está querendo revelar coisas grandes para nós, mas não pergunta, você quer passar no vale? Não, Deus pega a gente, coloca lá. Mas o mais interessante nesse texto que eu lendo aqui, pastor, sabe o que é? Porque a mesma mão que levou Ezequiel e colocou ele lá, a Bíblia diz que é a mão que fez ele andar ao redor do vale de ossos secos. Ei, irmão, olha aqui, eu não sei se você está passando por um vale, mas a mão que te levou você para lá é Deus, irmãos. Ele é fiel. Está dizendo, eu te levei, mas a minha mão anda contigo. Eu levei você para lá, mas e a minha mão está sobre você. Crê nisso, irmãos? Aleluia. Mostra o relógio. Eu vou ser breve, falar pouco aqui hoje. Eu falei muito ontem à noite. Muito. Aí eu chego aqui, o Elias quer que eu canto música sertaneja com ele. Faz a segunda voz aqui hoje cedo. Falei, deixa eu parar que eu tenho que falar aqui. A voz já vai embora. Amados, e a Bíblia diz que o Senhor, em espírito, levou a mão do Senhor, leva Ezequiel e coloca dentro daquele vale. E esta mão faz Ezequiel andar. Deixa eu ler para você entender. Presta atenção. Deixa eu ler para você entender. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eu quero destacar isso aqui. A Bíblia diz que esta mão fez Ezequiel andar ao redor do vale de ossos secos. Aí você pergunta, mas por que não é em cima do vale de ossos secos? Isso aqui é sensacional. Isso aqui é demais, irmão. Escute. Olha, a mão fez Ezequiel andar ao redor do vale de ossos secos. Sabe por quê, irmãos? Porque ali era o povo de Deus. Era o povo de Israel que estava ali. Uma coisa nós temos que entender, pastor. Por que ele não andou por cima? Não podia pisar, irmão. Ele não podia pisar, mesmo que era ossos secos. Ele não podia pisar. Ele via, é mais ou menos assim. Presta atenção. Escute, irmão. Tem um osso aqui, Ezequiel andava de lado. Ei, irmão, escute. Espera aí, daqui a pouco você glorifica. Presta atenção aqui. Ele via outro osso, passava de lado. Via outro, passava de lado. E passava de lado. É o texto. Está no texto. Ele não andava por cima. Sabe o que é, irmão? Deus não chamou nem eu nem você para pisar em ninguém, irmão. Quem é que acha que está em cima? Não. É engano seu e meu, irmão. Deus não nos deu poder de juízo. Isso só está na mão dele. Quantas vezes eu vi pessoas pisar nas pessoas, até mesmo dentro da igreja, e Deus não chamou nós para isso, não. Entenda o que Deus está falando aqui nesta manhã, viu, irmãos? Deus não deu esse poder nem para mim nem para você. A prova está aqui na palavra. Não chamou ninguém de nós para pisar em ninguém, irmãos. Come on, guys. Como é que é? Mas o Espírito de Deus vai fazer você entender. Vai fazer. Chega, só isso. Não pode ser mais do que isso, não. Ei, irmãos. Ei, queridos. Amém? Volte aqui. Vou finalizar. Amados, olha aqui.
o povo de Israel perde a presença de Deus, perde o símbolo da adoração. O templo de Salomão é destruído naquele lugar, foi a ruína abaixo, a cidade pegou fogo, destruiu aquela cidade. E aí, irmão, a Bíblia fala que o templo de Salomão, ele era formado de três situações: átrio, santo e santo dos santos. É verdade ou não é? O templo de Salomão. E sabe o que o apóstolo, isso aqui é demais, irmão, e sabe o que o apóstolo Paulo fala para nós? Ele diz aqui o seguinte: olha, você é templo e morada do nosso. É ou não é? Você é templo de Deus aqui? É ou não é? Então você também, olha aqui as suas três situações: você é corpo, alma e espírito, sim ou não? Formados, corpo, alma e espírito. Então vem cá, escute uma coisa aqui. Ei, irmão, por que a Bíblia está dizendo assim que a mão do Senhor levou Ezequiel em espírito para o vale? Querido, está no texto. Olha aqui. Sabe por quê? Eu quero que você entenda esse negócio aqui, irmãos. Mas isso é revelação do céu. Irmãos, se você é templo do Espírito de Deus, morada de Deus, e é formado de corpo, alma e espírito, escute isso aqui comigo. É mais ou menos assim, para você entender. Eu sou meio doido assim mesmo, você não repara não. Tá bom? Presta atenção, queridos. Olha aqui. Isso é revelação de Deus. Escute. Com o corpo, você entra no átrio. Com o corpo. Com a alma, você entra no santo. Escute. Mas só em espírito você que consegue entrar no santo dos santos. Ei, irmão, tem crente no espírito aqui essa manhã? Tem, irmão? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Ei, meus irmãos, foi Jesus quem disse essas palavras: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se tem adorador, pode adorar, porque Ele está aqui nesta manhã. Ele está conosco nesta manhã. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Só em espírito você entra lá. Oh, meu Deus! Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que a mão do Senhor fez Ezequiel andar ao redor daquele vale de ossos sequíssimos. Era a real situação que o povo de Israel estava vivendo. Essa era a visão, hein, Liz? Esta era a visão. Presta atenção aqui, queridos. O que a Bíblia diz? Nós acabamos de ler que era um vale de ossos secos. Você está vendo a quantidade? Aí Deus vira para Ezequiel e disse assim para ele no versículo 5. Versículo 3. Versículo 3, olha o que o Senhor Deus diz para Ezequiel: filho do homem, homem mortal, poderão viver estes ossos? Irmão, entende isso aqui? Olha Deus dizendo: Ezequiel, poderão viver esses ossos, Ezequiel? Ô Rondinelli, a gripe está acabando ainda. Está vendo? Ezequiel, poderão, Ezequiel, viver? Aí parece que eu vejo o homem. Ei, pastor Mateus, parece que eu vejo Ezequiel, é mais ou menos assim, vale de ossos secos, e Ezequiel olhava. E Deus perguntando: poderão viver esses ossos? Não é que ele... Eu imagino Ezequiel dizendo assim: não, se eu disser que pode, eu estou chamando a responsabilidade para mim, certo? Mas se eu também disser que não pode, quem está falando é ele. Ele olha e fala:
Olha de novo. Aí papai está perguntando: poderão viver esses ossos, Ezequiel? E o que a Bíblia diz quando nós lemos aqui, irmãos? Olha, eram numerosos os ossos que estavam. E os ossos eram o quê? Sequíssimos. Sequíssimos. Ezequiel vira e fala assim: Pai, tu o sabes. É o Senhor é quem sabe. Aí Deus: é mesmo? Então profetiza, Ezequiel, sobre ele. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. E olha o texto que aqui diz para nós. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos. E o que a Bíblia diz que aconteceu, queridos? Olha o poder de Deus. E a Bíblia diz o quê? Olha aqui, que a pele, os ossos começaram, teve um barulho tão grande ali, extremamente tão grande um barulho, que os ossos começaram a se juntar osso com osso, e era um exército, não era um tiquinho não, irmão, era um exército que estava ali, ossos secos. A Bíblia diz que os ossos, quando Ezequiel profetiza, a Bíblia diz que os ossos começam a se juntar. Não é o meu colou no dele, o dele colou no dele, não, irmão, era osso no seu osso. Imagina o tamanho do milagre aqui, irmão. Presta atenção, segura aí, segura. Olha aqui, osso com osso, ali, aqui, daí a pouco forma pele, hein, Eduardo? Vai juntando, formou. Aí eu fico imaginando aqui o seguinte, pastor, porque a Bíblia diz, irmão, que os ossos se juntaram, pele, cresceu pele, nervo, foi juntando, formou de novo, querido. Simplificando a coisa aqui, formou tudo de novo. Mas aí Ezequiel olha e fala assim: ô Deus, tá faltando uma coisa aqui. Olha aqui, tá em pé, tudo certo, mas tem uma coisa faltando aqui. Tá faltando aqui espírito. Não tem espírito. É muita gente, mas não tem espírito. Irmão, quando eu estava lendo isso aqui, olha a revelação de Deus. Pergunta a minha esposa, tanto que eu li isso aqui, que eu leio. Ele viu, quando eu não estou lendo a Bíblia, eu estou escutando ela, irmão. O Elton lá é prova, agora nós estamos trabalhando juntos, né? Aqui, quando eu não estou lendo a Bíblia, eu estou ouvindo ela. Irmãos, e é maravilhoso. Escuta isso aqui, queridos. Eram muitos, mas Ezequiel está dizendo aqui, olha, não tem espírito. Quantidade tem muito. Ei, querido, escuta aqui. Ele está dizendo, olha, em quantidade, Deus, tem muito aqui, mas espiritualidade, nada. Não tem nada. Deus, tem muita gente aqui, mas não tem espírito, ou seja, não tem espiritualidade. Quantidade tem demais. E quem é que disse, você, querido, que Deus trabalha com quantidade? Quem foi que te enganou falando isso? Que Deus trabalha com quantidade. Ei, irmão, ei, querido, entenda isso nesta manhã aqui. É muitos, mas não tem espiritualidade nenhuma. Então, Senhor, Ele precisa. O Senhor falou assim: não tem não, Ezequiel? Tem não. Então eu vou soprar o meu espírito neles agora. Sopra agora, Ezequiel, na vida deles o Espírito de Deus. Ei, querido, o Senhor está chamando nós aqui nesta manhã. Entra no âmbito espiritual para você, eu e você, entender o que Deus tem para mim, para você e para sua casa nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Mostra o relógio. Bendito seja. Obrigado. Colocaram lá. Não, moço, já estou atrasado. Queridos, vou encerrar. Falei que ia falar pouquinho hoje. Ei, querido, escute. Aleluia. O Senhor está dizendo para nós aqui nesta manhã. Quando Deus fala com Ezequiel: homem mortal, põe de pé que eu vou falar contigo. Ezequiel senta de novo. Deus fala de novo: e homem mortal, coloca de pé, leia o capítulo de Ezequiel para vocês verem, querido, quantas vezes Deus fala com Ezequiel: homem, põe-se de pé que eu quero falar contigo, homem. E o povo de Israel levava isso tão a sério, Eduardo, tão a sério, esse negócio de estar de pé.
Irmão, estar de pé nada mais, nada, não é nada mais e nada menos de que, pastor, isso é uma verdade, isso é uma verdade, nada mais, nada menos do que é estar na posição que Deus quer. Ou seja, se você está sentado ou caiu, é retornar, voltar para a posição que Deus te chamou. Essa é a verdade. Olha, se colocar na brecha, estar de pé, se colocar no prumo, no lugar onde Deus te chamou e te colocou. Quem sabe tem alguém aqui nesta manhã que saiu dessa posição e está prostrado. Quem sabe tem alguém aqui nesta manhã e Deus está dizendo: hoje é manhã de você retornar à casa do Pai. Hoje é manhã, e o Espírito de Deus fala conosco aqui, irmão. Olha aqui, para Deus restaurar lar, família, casamentos falidos, quebrados aqui, é preciso você colocar na posição que Deus quer. Aí Deus vai agir em meu e seu favor. Ei, queridos, pode ser esta manhã que o Senhor preparou para nós, para Ele operar um grande milagre na minha, na sua, na nossa vida e na nossa casa. Quantos creem nisso aqui nessa manhã? Quantos creem?